Olá, tudo bem? Esse é outro episódio do Ashley Talk. Hoje temos um convidado muito especial. Na verdade, é a segunda vez que estou falando com ele, ok? A primeira vez foi num evento, né? Brazilian Festival, Art Festival, ok? Hoje ele veio cá como convidado especial. Hoje vamos falar do movimento negro, vamos falar da escravidão, vamos falar da comunidade negra, vamos falar da cabeça do homem negro após 350 anos de escravidão, né? É muita coisa para falar. Então, como é que hoje o homem negro, ok? A comunidade negra vive ainda com sequelas, né? Com pesadelo da escravidão, ok? Se calhar isso tá a impedir a comunidade se calhar de ficar ao nível desejável com a comunidade branca, sei lá, ou ter mais presença na sociedade, ok? Então, é o Lipe Borges, curioso, ok, só por curiosidade, você chama-se curioso por quê? Primeiro, muito prazer, é uma honra estar aqui contigo, né? Prazer é todo meu, Lipe, acredita, velho. Muito obrigado pelo convite, me sinto muito honrado, porque acho que o que a gente está fazendo aqui é realmente a construção de uma comunidade, né? Yeah. E todas as vezes que a gente troca uma ideia, que eu e você a gente conversa, é sempre, cara, vem sempre ideias novas, vem sempre coisa legal, assim. Então, muito prazer, é uma honra estar aqui. Curioso na verdade vem da capoeira, né? A capoeira que é uma luta que mistura com dança, né? E por muito tempo a capoeira no Brasil, que a capoeira ela é uma prática que foi criada em solo brasileiro pelos africanos escravizados, e por muito tempo ela foi proibida por lei no Brasil. Então, os negros que praticavam a capoeiragem, né? Eles tinham que, se eles fossem pegos pela polícia, eles não iam falar que eu tava jogando capoeira ali com o Hasley ou com Paulo, com o João. Então, eles tinham os apelidos. Eu tava jogando com o Bentivi, com o Sabiá, com o Curió, porque quando a polícia pegasse, não ia saber quem que tava ali. Então, isso é um reflexo de um processo repressor, né? Da polícia, de uma ditadura, de um imperialismo que, enfim, fez com que o negro ele tivesse que inclusive mudar de nome, né? Isso é bem intenso. Isso me lembra, inclusive, Hadley, porque quando o africano, ele escravizado, ele chegou no Brasil, ele teve que passar por um processo muito semelhante de mudança de nome, justamente para que ele não pudesse encontrar as pessoas que ele conhecia, né? Então, quando eles vinham dos navios negreiros, né, nos transatlânticos, e chegavam ali na Bahia, então eles passavam por um processo de batismo, né? Na Igreja Católica, como cristão. Então eles eram rebatizados e os nomes que eles tinham, eles mudavam para José, Maria, Paulo, Pedro. De acordo com os donos, né? Donos dos escravos, de acordo com os donos, de acordo com os padres, né? O curioso é que eles recebiam o apelido dos donos, né? Porque eram os nomes que para eles não serem encontrados mais, né? Para eles não terem a facilidade de encontrar o filho, o pai, a mãe, enfim, para perder realmente os laços, né? Foi uma ruptura completa da identidade a partir do momento que eles pisaram em terras brasileiras, né? A partir de agora você não chama mais, você não tem mais o seu nome, como você é uma propriedade privada, uma mercadoria, né, você acaba de receber um outro nome. Enfim, isso é muito, muito bizarro. Ok, e o curioso veio de lá, o teu nome curioso veio de lá. O curioso vem da capoeira, vem desse... Podia ser um outro nome, né? Podia ser o mestre... mestre, sei lá, tem muitos mestres... Berimbau, perna longa. Mas justamente você escolheu curioso por quê? Você tem a ver ser curioso com alguma coisa? Tem muito a ver com a minha personalidade. Tua personalidade, mesmo, né? muito bem. Acho que o apelido dentro da capoeira, por muito tempo, ele foi de uma forma, inclusive, pejorativa, assim, né? Os caras davam um nome que representava o Beisola, que era o Negão, né? Mas eu acho que tem muito
tá muito relacionado, né? A forma como você é chamado, a forma como você se identifica e o que transmite um pouco da sua personalidade. A curiosidade, ela faz parte do que eu me vejo, da forma como eu sou. E por um processo eu tava desenvolvendo alguns projetos, né? Que era o do Lip Curioso. E aos poucos as pessoas começaram, curioso. E isso acabou rodando aí nas rodas de capoeira. Então... Esse projeto está desenvolvendo agora ou já foi desenvolvido? Foi o projeto que desenvolvi no passado? Foi um projeto que eu estava desenvolvendo no passado, que isso foi em 2021, que eu estava desenvolvendo uns projetos muito relacionados à fotografia, capoeira e outras experiências de vida, né? Então, enfim, mas... Ok, matematicamente a escravidão tem por aí 350 anos, né? Mas eu acredito que seja mais, ok? Porque a Bíblia já falava de escravidão desde, sei lá, de povos foram libertos, né? Para a Terra Prometida, ok? Mas ainda hoje, em pleno século XXI, estamos no ano 2025, o homem negro, ok? A comunidade negra ainda padece dos males de escravidão que foi feito há 300 ou 1000 anos atrás. Então, como se vê esse processo todo? Hoje em dia, o comportamento do homem negro hoje é impedido de, sei lá, de fazer várias coisas por causa de preconceito por si mesmo, preconceito se calhar com outro homem negro, preconceito com homem branco. Então como que você lê, ok? Que análise se faz da comunidade negra hoje? Vamos começar com a comunidade negra brasileira, que você conhece bem. Já vamos entrar na comunidade negra americana. Cara, eu acho que tem vários pontos pra gente discutir sobre isso, mas eu acho que um ponto que pra mim é muito importante é o fato da resistência, sabe? Eu acho que o negro africano que foi escravizado, ele não foi simplesmente, vamos pegar aqui essa propriedade, essa matéria, né, e vamos colocar ele para trabalhar, porque foi muito processo de resistência mesmo, né, o negro ele não queria trabalhar vender seu corpo, sua vida, né, para outra pessoa. Então foi um processo de muita resistência, o que eu acho que é muito, muito importante, e foi através de muita luta, muito sangue, foi através de muito questionamento, né? E eu acho que hoje a gente vê movimentos negros acontecendo no Brasil e ao redor do mundo, né? Que estão muito relacionados a esse nosso poder de resistência, assim mesmo, sabe? Mas é lógico que um processo de escravidão ele deixou muitos traumas, muitas cicatrizes que às vezes são muito difíceis de ser reparadas, principalmente porque a partir do momento que a gente teve a assinatura da Lei Áurea em 1888 pela Princesa Isabel, né, que foi onde a gente teve a legitimação do fim da escravidão no Brasil. E o Brasil foi o último país da América, último país das Américas a abolir a escravidão, né? Mas que, na verdade, pra mim, essa abolição foi teórica, é só um papel, porque a gente continua com a gente só não tem as correntes, mas a escravidão, ela continua. Tem uma marca psicológica, tem uma marca histórica, tem um ponto de vista que, a partir do momento que, tudo bem, Princesa Isabel assinou lá a Lei Áurea, tá todos os negros aí, a partir de agora, desse período, são livres, tá? Tira lá o Marianinho que trabalhava numa fazenda, que vivia, né, que nasceu numa senzala, que nasceu numa condição de escravo, e coloca ele na rua. Agora você tá livre. Tá livre pra quê? Livre pra onde? Livre como? Pra onde que eu vou trabalhar? Como que eu vou comer? Como que eu vou me relacionar? Né? Então, colocar as pessoas... Essa liberdade, ela trouxe um grande problema social que as pessoas não tinham. Educação nem se fale, né? Porque não tinha oferta de educação para essas pessoas, para quem foi escravizado. E tinha um grande preconceito. Então, o cara ele saiu da condição de escravo para ser uma pessoa livre, coloco aspas sempre, para ser uma pessoa livre, e ele tinha que concorrer com o trabalho com os imigrantes europeus de pele clara
e vivia ali um estigma de 350 anos de escravidão, de preconceito, de... Ele que é o colono, sabe? dono das terras, né? Então... Cara, esse cara não tava livre, irmão. Yeah. Não tava livre. E de algum momento... E hoje, man? Em algum momento ele precisou ter que se virar para sobrevivência e vem muito do processo de violência, inclusive, né? Hoje em dia, se a gente for olhar nas prisões, os sistemas prisionais, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos ou qualquer outro lugar assim, pelo menos que teve a escravidão como âncora aí, né? As prisões são abarrotadas de negros, né? Se a gente for pensar, aí quando a gente vê a lógica da educação, a lógica das instituições de ensino, a grande maioria é branca, né? São os donos do sistema. São os donos do sistema, total. Então, acho que a cicatriz ela é grande por um fato histórico, por um fato que hoje existe esse racismo estrutural entranhado na veia do brasileiro, porque ele teve essa jornada inteira aí com a ideia do negro sendo matéria, sendo... Enfim, são situações muito delicadas, mas eu sei que o que eu sinto é que as oportunidades, elas são muito menores para uma pessoa de pele escura, né, do que um branco, enfim. São questão de oportunidades. Ok, vamos falar especificamente do Brasil. E como é que está a comunidade negra hoje integrada no sistema brasileiro? Cara, na tua opinião, sempre opinião, porque ninguém é especialista, né? Não, total. E como cidadão temos direito de dar a nossa opinião, né? Eu acho isso muito importante. Eu acho que com o fato da gente hoje ter um presidente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? O Lula, que ele se posicionou um bom tempo atrás, sim, trazendo cotas para negros, por exemplo, né? Todas as universidades, elas tinham que preencher uma cota específica X para dar essas oportunidades para o negro. Muita gente questiona esse tipo de fato, mas a grande questão, cara, que quando você vai para uma escola pública no Brasil, uma escola que você não tem que pagar, o ensino no Brasil ele é muito aquém do ensino de quem tem a condição de ir para uma escola particular. Exato. Então, quando chega na época de ir para as universidades, os negros que tiveram um estudo básico ali do governo, eles têm muito menos capacidade de competir com um branco para entrar numa universidade de qualidade e pública. Uma coisa que é diferente no Brasil com relação aqui, por exemplo, é que no Brasil as universidades públicas, aquelas que você não tem que pagar para estudar, elas são de altíssima qualidade. Elas são muito boas, as universidades públicas são muito boas. As universidades particulares, é lógico que tem universidades boas, mas o grande sonho de todo mundo que está estudando ali é de ir para as públicas, porque elas têm um ensino, uma educação muito Mas as públicas têm que fazer o vestibular, né? Tem que prestar... Okay. Hoje a gente tem o Enem, a gente mudou um pouco a estratégia para entrar para esses estudos, mas enfim, a grande questão é que quando você passa a vida inteira, se você quer entrar numa universidade legal, você passa a vida inteira pagando para estudar, e quando você vai entrar na universidade, as pessoas que já têm mais condições financeiras vão para uma universidade pública, ou seja, eles têm ensino gratuito, né? Exato. E o negro, infelizmente, e é muito difícil de generalizar, viu, Ashley? É muito, muito difícil de generalizar isso, mas as pessoas que tiveram menos acesso ao estudo, elas vão acabar tendo que pagar para ter um ensino universitário, porque o nível de competição é muito difícil. Mas hoje em dia eu vejo isso, que essas cotas, elas têm sido bem importantes, né, para de alguma forma conseguir equalizar ou trazer ou empoderar essas pessoas que tiveram menos acesso. Eu não tô falando só da pessoa negra, né, mas das pessoas que tiveram menos acesso no geral. Menos assim. oportunidades. Menos oportunidades. Mas aí quando a gente pensa em capacidade de encontrar um trabalho ou de se integrar na sociedade, as oportunidades para quem teve menos acesso com certeza vão ser muito mais limitadas. Okay. Né? Falta muito para a comunidade negra brasileira ingressar em pé de igualdade com
com a comunidade branca. Cara, são algumas gerações aí para que isso seja possível, né? Porque apesar do Brasil... O Brasil é muito grande também, né? É muito grande, O Brasil, ele tem extensões continentais, né? Uma das grandes diferenças que eu vejo, assim, na relação de Brasil e Estados Unidos, com relação aos negros, né, principalmente, que nos Estados Unidos teve uma segregação muito grande, não tinha essa mistura de raças de uma forma tão... Como o Brasil. Como o Brasil. No Brasil, a estratégia que foi gerada foi justamente... Na época existia um estudo científico, e eu faço questão de colocar as aspas, não só visualmente, mas falar dessas aspas, né? Um estudo científico que provava, entre aspas, que o branco era mais inteligente do que o negro, né? Saiu um estudo desse na Europa. E eles chegaram com uma estratégia de, ok, vamos embranquiçar a raça. Então eles começaram a fazer a mistura propositalmente, assim, né, de raças, tentar fazer com que as pessoas, os brancos se relacionassem com negras ou com negros e que em algum momento as pessoas pudessem ser um pouco mais... Mestiça, sei lá. Exatamente, essa miscigenação, essa mistura. O que, na verdade, cara, no final das contas... Oi? Trouxe problemas. Trouxe problemas, mas também trouxe uma beleza muito grande nessa diversidade cultural, nessa miscigenação, nessa mistura. Então o Brasil, ele acabou se tornando um pouquinho de cada coisa ali. Toda esse caldeirão de formação cultural, as coisas foram se juntando. Mas isso foi uma coisa muito diferente, assim, daqui dos Estados Unidos, que tinha essa segregação, que tinha essa questão da separação de ônibus para negros e para brancos, ou lugar bebedouro, escolas, tudo diferente. Tudo teve essa segregação, assim como teve na África, né? Na África do Sul, principalmente. África do Sul, apartheid, enfim. E eu acho que isso influenciou muito, mas o Brasil, ele ainda é um país muito racista, né? É um país que ele privilegia as pessoas de pele mais clara. E isso pra mim, é muito inaceitável, né? No ponto de vista humanitário. Ok. Então, vamos falar um pouco dos Estados Unidos, né? Depois vamos voltar para o Brasil. Claro. O que você acha da comunidade negra americana? Do pouco tempo que você tem vivido aqui, o que você acha da comunidade negra americana? Em termos de, sei lá, conquista, em termos de empoderamento, ok? Você acha que eles estão um passo mais à frente que a comunidade negra brasileira? Em termos de conquista, do direito, de voz? Vamos lá, eu acho que eu posso falar muito pelas minhas experiências bem pessoais, assim, porque esse é um país que eu tô aqui há 5 anos e pouco, assim. Eu cheguei em 2019, assim. Então, eu vejo que existem mais oportunidades, sabe? Eu vejo que existem essas oportunidades, eu vejo que aqui nos Estados Unidos é um país que... E isso eu tô falando do momento histórico atual, assim, e da minha percepção como um estrangeiro, né? Como imigrante, alguém que chegou aqui e como observador assim mesmo, né? Mas eu vejo que existem grandes oportunidades, eu vejo que existem comunidades muito fortes aqui na região onde a gente está, né? Eu vejo as pessoas se movimentando para discutir, para fazer ações e para trabalharem mesmo... Em conjuntos, né? Juntos, em comunidade. Independentemente da cor. Eu vejo esse movimento, assim, sabe? É um movimento que eu vejo acontecer no Brasil também, mas... enfim, como você enxerga isso aqui? Tem quanto tempo você está aqui, Hasley? Eu vou fazer 7 anos, ok? Eu estava lendo, é curioso essa pergunta, eu estava lendo um livro acerca disso, ok? Quando a escravidão foi abolida aqui nos Estados Unidos, ok? Os negros sentaram-se, ok? E disseram, hoje já somos homem livre. Disseram para uns aos outros, já somos homem livre. E agora, qual é o próximo passo? Ok? E acho que foi uma coisa que faltou no Brasil. Quando a escravidão terminou no Brasil, né? Faltou o homem negro brasileiro dizer isso. Já somos homem livre. Qual é o próximo passo? Qual é o significado do próximo passo? Estratégia de integração. Estratégia de crescimento, ok? Como uma sociedade negra, ok? Estratégia para chegarmos lá e para termos o mesmo
os mesmos direitos que os brancos. E os americanos, eles lutam nisso diariamente, ok? E eles foram pedidos de frequentar as mesmas escolas que os brancos. Eles disseram, ok, vamos abrir nossas escolas. No Brasil isso não aconteceu, ok? Eles foram pedidos de entrarem no colégio, ou universidade, ou faculdade, ok? Do homem branco. Eles disseram, ok, não há problema. Vamos criar as nossas faculdades. Eles criaram. A primeira faculdade negra foi em Pensilvânia. Se não estão no erro. Uau. Criaram. Educaram-se. Ok? Eles foram pedidos de adorar Deus. Ok? A forma como os brancos adoram, numa capela, tudo bonitinho. Eles criaram suas próprias igrejas. Até hoje, ok? Tem igreja negra e tem igreja branca. Ok? E as igrejas, os melhores cantores dos Estados Unidos, todos saíram da igreja negra. Whitney Houston, mesmo Mariah Carey, ok? Cantaram lá e depois explodiram no mundo com vozes que você conhece, ok? Isso não aconteceu no Brasil, ok? Nenhum brasileiro sentiu isso, ok? A gente não pode ir para a escola que os brancos frequentam, mas vamos criar nossas próprias escolas. Isso não aconteceu, ok? Os movimentos que aconteceram aqui nos Estados Unidos, ok? Por exemplo, com Martin Luther King, Dr. Martin Luther King, ok? Que era formado em advocacia, ok? Vocês não tiveram nenhuma figura desse calibre para lutar para o homem negro brasileiro. Estou errado? Não, a gente teve outras figuras que lutaram de forma diferente. E que morreu pela causa. A gente teve Zumbi de Palmares, por exemplo. Né, que são... Sim, mas aquilo foi revolta aí na Sanzala, né? No Quilombo, no Quilombo, né? Zumbi de Palmares, exatamente. O Zumbi do Palmares, muito bem, ok? Mas com a presença, o poder do Martin Luther King, não. Claro, não, com certeza. Ok? E tinha outro que é o Malcolm X, ok? O Denzel Washington fez um filme sobre Malcolm X. Qualquer um pode ir lá perguntar Malcolm X, Denzel Washington Movie. Encontra lá a história do Malcolm X, ok? E outra coisa que chama muita atenção sobre o movimento negro aqui é que eles são altamente educados. Em termos de educação, tem a faculdade, ok? Tem um curso superior, ok? E quando você tem um curso superior, você tem condições de lutar diplomaticamente de igualdade. Ninguém te ofende, ok? Porque só somos diferentes em termos de pele, né? Mas em termos da intelectualidade somos iguais. Então é por isso que as lutas nos Estados Unidos têm tido efeito, ok? E tivemos vários negros que destacaram desde os tempos da segregação, né? A NASA tem uma história aí de um filme da NASA de uma moça que era considerada a máquina calcular humana, que ajudou a NASA a levar os foguetes, né, para a Lua. Tem um filme dela aí, ok? Tem um filme incrível, ok, tem muitas histórias, ok? E eles exigiram que o governo americano, ok, do sistema negro, ok, acabasse com isso, desse negro a mesma oportunidade que os brancos. De tal forma que já tiveram um presidente negro, Barack Obama, ok? Já tiveram um secretário de Estado negra, Condoleezza Rice, ou Colin Powell, ok? Já tiveram secretário de Defesa, ok? E por aí fora. Negro, ok? É o fruto de quê? De luta de gerações em gerações. E não é uma luta física, não é uma guerra, ok? Uma luta diplomática, uma luta intelectual, ok? E eles, a comunidade negra, eles têm uma história. Pelo facto, por exemplo, de eu ser negro, isso não quer dizer que eu sou bem-vindo lá, ok? Ok, eles têm uma história. Barack Obama, ok? Ele é negro, mas a história dele é diferente. O pai dele é um estudante keniano, que veio estudar aqui nos Estados Unidos, ok? Que teve relações com uma mulher branca e nasceu Barack Obama. Ok? Já é diferente do negro que teve uma linhagem de escravo. De tal forma que ele teve muito problema quando estava a candidatar pela primeira vez para ser presidente, né? O primeiro lugar que ele foi, um dos primeiros lugares que ele foi pedir apoio, né? É na comunidade negra, eu sou negro. Vou começar dali. Ok? E teve aquele problema de aceitação. Para aí, man. Você é negro sim, mas você não é negro descendente de escravo.
que tem aquele historial, ok? Você é negro, do fruto de relação de alguém que veio de África, ok? Veio estudar aqui, teve relação com tua mãe, que é uma mulher branca, e você nasceu. Ele teve muito esse problema, teve que lidar com isso tudo. Então, resumindo, concluindo, ok? Na minha opinião, do pouco que eu sei sobre o Brasil, não conheço, espero um dia conhecer, sobretudo Bahia, né? Oh, por favor, você vai ter surpresa boa. A comunidade, acho que fez pouca. Podem criticar, é a minha opinião, ok? Fez pouca, deveria ter feito mais. Deveria ter colocado mais pressão, mas não uma pressão de violência, mais intelectual. Deveria ter definido as metas dentro da comunidade, ok? Isso aconteceu na África do Sul, o Apartheid. O Nelson Mandela praticamente foi preso por aí 25, 27 anos, né? Ok? Por quê? Porque defendeu o Apartheid, branco e preto não podem ficar separados, sobretudo em África, ok? Então todos têm que ficar no mesmo lugar. Por causa disso foi sentenciado, a história já sabemos, ok? Alguém que lutou, deu a vida, deu sangue, acho que não existe essa figura no Brasil. Deveria, se existisse essa figura no Brasil, ok? A situação do homem negro, da comunidade negra no Brasil, acredita, seria diferente, ok? A lacuna, o gap, o buraco, sei lá, o espaço vazio entre o homem negro brasileiro e a educação é muito grande. Porque você não pode lutar sem educação, meu brother. Concordo plenamente. Precisa disso. Você precisa de educação. Sem educação, que tipo de luta vais fazer? É luta de violência, né? E a violência não leva no lado nenhum. Isso já está provado. Ok? A luta tem que ser diplomática. Ok? Tem que sentar aí branco do lado, preto do lado e dizer, ok, as exigências são essas e queremos isso. Tal e qual como os negros americanos. Ainda estão a lutar. Até hoje estão a lutar. De tal forma que existe até o banco. Aqui tem um banco formado por negro, para ajudar a comunidade negra. Ok? Para você ver o criativo que eles são. Ok? Tem estação de televisão só da comunidade negra. Tem estação... para um cara entrar no Hollywood, um negro entrar no Hollywood, tem que ser muito bom. Tem que ser o nível do Denzel Washington, Will Smith, esses caras. Ok? Muitos tentaram, mas só alguns gatos pingados você vê aí. Samuel Jackson... Sempre a mesma cara, você já viu, né? Já reparou, né? Já. Ok? Mas sempre novos atores brancos a surgirem cada dia. Ok? Fica ali, os atores negros brasileiros têm o mesmo problema com a Record, a Globo. Ok? Então por que os negros não criam só uma estação deles para a comunidade negra? Isso está acontecendo aí. Tem o Tyler Perry, ok? Tem uma estação de produção de filmes só para negros. Ok? Os negros que não têm oportunidade de irem para Hollywood, ok? Vai lá para Tyler Perry. E a estação dele, o estúdio dele, da produção, é o estúdio número 1 dos Estados Unidos agora. Em termos de qualidade e o tamanho do estúdio. E ele foi tão inteligente que o hangar de estúdio, ele deu o nome de um ator negro. Um hangar chama Denzel Washington, outro hangar chama Will Smith, outro hangar é Morgan Freeman, ok? Por aí fora, ok? Isso faltou no Brasil. Ok? Isso faltou, está faltando. Não é tarde, ok? Não, está faltando, ok? O homem negro brasileiro está muito atrás do homem branco. Quer que o homem branco... É a minha opinião, ok? Mais uma vez. Ok? Para de fazer isso. Stop. É tempo de dizer, ok, deixa o homem branco ir, ok? Vamos virar para a nossa comunidade. Ok, vamos fazer as coisas para a nossa comunidade. Vamos criar uma estação de televisão para a nossa comunidade. Tem milionários negros no Brasil. Tem. Ok, vamos criar faculdade. Ok, o negro tem problemas de faculdade do homem branco, ok. Já temos muito formados no Brasil. Vamos criar faculdade só para o homem negro, só para os negros. Vamos criar estação de televisão por aí fora só para os negros. É isso que tem acontecido nos Estados Unidos, ok. E no final disso tudo, ok, está dando tão certo que no final o homem branco pede para associar-se, ok. Eu só penso o seguinte, Hasley. Eu me lembro muito, já que a gente tá falando de Martin Luther King, né? Me lembro muito do discurso dele quando ele fala, eu tenho um sonho. Isso. E o meu sonho é que meninos negros e meninas negras possam dar as mãos para meninas brancas e meninos brancos e andar junto de forma
igual, assim, né? A gente teve algumas figuras pensadoras muito importantes no Brasil, assim, que lutaram de uma forma muito interessante. A gente tem o Luiz Gama, que foi... ele vem de uma situação um pouco mais privilegiada, mas filho de negros, que alguém em algum momento comprou sua alforria, né? Mas ele se dedicou muito aos estudos e ele acabou se tornando não um advogado como formação, mas uma pessoa que se letrou. Muito culta, extremamente culto. E ele foi um cara que tirou aí, posso estar enganado nos números, mas 501 escravos de uma situação ou de prisão, ou de cadeia, ou de tortura, ou de... Enfim, a gente teve Machado de Assis, um grande escritor brasileiro. Já ouvi falar, assim, muito bem. Que, enfim... eu acho que tem várias questões que influenciam nisso, assim, sabe? Eu concordo plenamente. Quando a gente fala de uma situação escravagista no Brasil, a gente tem que lembrar que quando eles começaram a trazer os escravos, isso na primeira geração ali, no início, além de mudar os nomes das pessoas, eles faziam questão de colocar pessoas de... etnias diferentes do continente africano, seja de Angola, Moçambique ou Nigéria, que não pudessem se comunicar entre si. Então foram várias e várias barreiras criadas com relação a isso, né? Eu concordo, eu acho que tem muito essa necessidade dessa união para que eles pudessem realmente desenvolver ou se unir mesmo e conseguir melhores condições, né? Eu vejo, com esse acesso do homem negro atual, do homem negro moderno, à universidade no Brasil, tem nascido, cara, inúmeros movimentos negros, assim, e de pessoas de uma elite intelectual muito grande, que fazem muita diferença. Mas a gente tá falando aí de 500 anos de história, que é muito difícil. O Brasil e os Estados Unidos, eles têm eu vejo muito claro uma diferença muito grande sobre a proposta de colonização do Brasil e a proposta de colonização dos Estados Unidos, né? A gente fala aí que o Brasil ele foi uma colônia de exploração. Então, assim, eu vi, enquanto eu sobrevoava o Minas Gerais, assim, eu vi um país completamente cortado para mineração, né? Completamente destruído, as nossas serras e tudo mais. Isso, E aqui nos Estados Unidos foi uma colônia de povoamento, né? Então as pessoas vieram aqui para fazer a vida. As pessoas foram pro Brasil para saquear o país, assim. Então... os colonos, né? Nesse caso, os portugueses, né? Total. Okay. Quando você fala sobre isso, sobre a questão de um canal de televisão voltado para negros, né? Eu me lembro muito bem que uma vez eu fui numa consulta com uma médica branca, eu estava fazendo uma sessão de, se não me engano, era acupunturismo. Eu fui para essa sessão e a gente estava conversando sobre racismo estrutural. Ela falou, poxa, o negócio tá muito chato agora, porque o pessoal tem obrigatoriamente que ter pessoas negras dentro de todas as programações, dentro de novela, dentro do telejornal, enfim, dessas coisas. Eu falei, cara, para mim isso parece no mínimo justo, né? Porque você tem que colocar as pessoas, não é criar um cenário aí dentro de uma novela que só tem pessoas brancas bem-sucedidas, né? O negro sempre empregado numa novela. Exatamente. Falei, cara, tá muito simples, né? Vamos colocar negros aí pra trabalhar nas novelas e lá, só se for uma novela que vai ter uma senzala. Falei, peraí. Não é pra isso. Você pode fazer uma novela que os médicos e os doutores e os advogados tenham o mesmo poder, assim, sabe? Exato. A mesma percepção. Então, eu acho que isso é uma forma de perpetuar uma coisa que é muito antiga, né? Exatamente. Muito antiga. Ok? E quando a nova geração nasce, ok? Vendo novela, vendo pessoas negras sendo empregadas domésticas nas novelas, ok? Ele coloca na mente dele que é isso que é o papel da mulher negra, mas não é. E quando você vê o filme americano, você vê negros, diretor da CIA no filme, FBI, ok? Fazendo papéis diversos, empresários, ok? Fazendo professores universitários, fazendo papel diverso. Justamente por quê? Justamente para não passar aquela imagem que negro, ok? Que homem negro só serve para fazer, se calhar, coisas de baixo nível, ok?
Mas mesmo se a gente for olhar o filme Pantera Negra, né? Que é um puta filme, né? Muito interessante, que empodera aí E foi recorde de bilheteira. Foi, Ok. Mas no finalzinho do filme, se a gente observar, quem é o salvador da pátria é um branco, meu irmão. Que veio com ideias. O filme tá ali o tempo inteiro empoderando o negro. Eu acho que tem uma coisa que é muito sutil ainda no cinema, que ele coloca o negro no lugar dele. É sempre uma história de esforço muito grande. Mas enfim, acho que isso é muito estratégico, nego. A gente tem muito. a gente ainda sofre muito com uma manipulação midiática. Exatamente, grande, falaste a palavra certa, manipulação. Ok? E não sei, só a comunidade negra pode acabar com essa manipulação. Não acertar certos papéis. E tá na base do estudo, né? Do que você falou. No interesse em desvelar uma coisa que é maquiada, né, cara? E a gente é bombardeado com essas informações. Com essa informação. Manipulação. E a gente chega até a acreditar que é isso mesmo, tem que ser. Ok? O homem negro, ou a comunidade negra, sempre digo isso, ok? Porque sempre, antes de dar o primeiro passo, ele pergunta se. Será que devo fazer isso? Ok? Ele já começa a se marginalizar. Porque já sabe que tem uma sociedade ali que vai fazer de tudo para espremê-lo, tá entendendo? Então, é complicado, ok? Depois tem a divergência entre homem negro e homem negro, ok? Tem uma cobiça, se calhar é algo que veio da escravidão, né? Que o homem negro não se sente bem vendo outro homem negro numa posição privilegiada. Eu não sei se você notou isso, ok? Eu tive uma conversa com uma amiga, ok? Ela disse que nunca sofreu, esse já é outro lado, estamos a falar disso, ok? Ela disse que nunca sofreu racismo por parte dos brancos, mas já sofreu racismo, ok? Ou se chama-se racismo, ou preconceito, ok? Por parte dos negros. Ela trabalhava num banco, bem sucedido, ok? E quando iam lá os clientes negros, ok? Sorriam com brancos, mas não sorriam com ela. É tipo, uau, o que é que ela tá fazendo aqui, ok? Tá vendo? Eu não sei se tá pegando a ideia, ok? Com certeza. Tá dizendo, uau. Por quê? Porque os clientes negros estão habituados a só verem brancos naquela posição. Então, quando vem um negro naquela posição, já, uau. Pai, é tipo um choque de realidade, uau. Sentem inveja e dizem, não, ela deveria estar cá no meu lado, não lá. Tá entendendo? Então, mas são sequelas da escravidão, de 500 anos, ou seja, 1000 anos de escravidão. Sequelas que até hoje está seguindo a cabeça do homem negro, que é o tiro da nossa conversa de hoje. São sequelas da escravidão que são perpetuadas pelos números das prisões, pela mídia, pelos papéis que cada um de nós, né, a gente executa, mas realmente são sequelas e que elas são perpetuadas de uma forma muito estratégica, assim, sabe, irmão? Eu realmente acredito que a gente está no processo de melhoria, assim, também, sabe? Acho que a gente tem muito que caminhar ainda, mas estamos no processo, no processo. Acho que a gente, enquanto humanidade, é muito novo, assim, muito novo. E, na tua opinião, qual será a solução desse enquadramento mais justo para a comunidade negra? O que é que o homem negro deve fazer, a comunidade negra deve fazer para ter, sei lá, um respeito, um melhor respeito, ou um melhor enquadramento, ou falar de igual para igual? O que é que o pessoal deve fazer? Na minha opinião, ok, é ir para a escola. Claro. É a primeira. É ir para a escola. A escola não é opção. Ok? A escola tem que estar no objetivo. Tem que formar, tem que educar. Eu concordo plenamente. Acho que a educação ela é a base para tudo. E tá faltando. Se não fosse a base tão primordial, né? A gente não teria tantas queimas de livros ou livros proibidos aí que chegasse à mão das pessoas em períodos muito críticos. Okay. Né? Mas eu acho que uma das coisas que é muito importante também, sabe, é essa aceitação do que é o ser negro, né, do seu antepassado, dos seus ancestrais, da sua cultura, das suas raízes, essa reconexão com as raízes, porque
eu vejo que até nesse processo de tentativa de fazer o homem negro ou a mulher negra, né, se parecer mais aí com o homem branco, com mulher branca, é até a questão da imposição para a pessoa ser aceita de alisar os cabelos, por exemplo, né? Porque, cara, clareamento de pele, né? O clareamento de pele. Não faz sentido. Mas isso é uma coisa que eu já escutei, assim, de um branco aqui nos Estados Unidos falar: eu tenho cabelo bom, você tem um cabelo ruim, sabe? E o que é cabelo bom, o que é cabelo ruim? Quem que coloca essa linha do que é bom, o que é ruim, sabe? Qual que é o sentido disso? Eu acho que são termos extremamente racistas, né? Exato. E que fazem com que a pessoa se sinta mal e se sinta na obrigação de se adequar a uma situação, sabe? Para eu ser aceita nessa sociedade que é primordialmente branca, eu preciso alisar meus cabelos, né? Ter um cabelo bom. Eu preciso me transformar para chegar a uma coisa que é o cabelo bom. O que é cabelo bom? O que é cabelo ruim, né? Acho que são muitas coisas que a gente precisa pensar, mas uma das coisas que eu acredito que realmente pra gente, né, enquanto eu tenho pelo menos 30% do meu sangue, ele é do continente africano, né? 17% do meu sangue, ele é da Nigéria. E abraçar essas minhas raízes, encontrar essas minhas origens, essa reconexão e quebrar isso de que o homem negro, ele está abaixo de alguém ou acima. Cara, acho que a gente tem que começar daí, da raiz, sabe? Isso tá faltando, né? Cara, eu acho que essa aceitação, né? Essa aceitação, e claro, se educar e estudar realmente. A gente, quando eu falo de leitura, né? Você acabou de falar que você estava lendo um livro, falando sobre isso. Meu irmão, quando você pega um livro, você tá ali absorvendo em 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, o conteúdo de estudo de uma vida inteira de alguém, tá ligado? Exato, leva tempo. Então, é muito importante a gente realmente mudar esse nosso hábito de leitura. Eu falo isso enquanto brasileiro, na verdade, que o brasileiro tem muito pouco hábito de leitura, né? E para mim é uma oportunidade que eu tenho de aprender coisas que eu jamais aprenderia se não fosse o acesso a um livro que me traz um universo inteiro que eu não tinha conhecimento, porque eu fiz uma escolha. Eu acho que está muito relacionado às escolhas que ele vai fazer, sabe? E falando em leitura, tem um livro de uma escrava negra chamada Harriet Tubman, ok? Ela libertou centenas de escravos durante a escravidão, período de escravidão, ok? Pelas linhas que eles chamavam de submundo, ok? E no livro ela disse ela teria libertado mais escravos se os escravos sabiam que eles eram escravos. O que ela quis dizer com isso? Existia 2 tipos de escravos. É por isso que essa questão de escravatura é muito ao fundo, é muito completa. Muito profundo, irmão. Existia 2 tipos de escravos. Tem escravos de planta, 2 tipos não, vários tipos de plantação, de produção, escravos para criação, sei lá. Depois tinha aqueles escravos que ficavam só dentro da casa, né? Que servia os donos, né? Os senhorios, que era babá, né? Jardineiro, cozinheiros, ok? Aqueles escravos, eles já tinham uma vida mais confortável. Eles não padeciam como escravos de plantação, que eram torturados, tinham que trabalhar arduamente debaixo de sol intenso, chuva, sei lá, ok? Então, os planos de fuga eram feitos pelos escravos de plantação, porque eles que sofriam. Então, os escravos de plantação, eles vinham contar o plano de fuga para os escravos de casa. Os escravos de casa contavam os senhorinhos que os escravos de plantação têm... Daí era só chicoteada, mano. Eles entravam dentro onde os escravos dormiam, pegavam aí o pessoal, tronco. Chicote até a morte. Então, isso retardou o processo de escravidão. Ok? Se todos os escravos estivessem na mesma sintonia, na mesma página, todos queriam ser libertos, ok? Se calhar a escravidão não durasse esse período tão longo que durou, ok?
Porque eles mesmos eram X9, como vocês dizem, contra os caras. E denunciavam, man. Eles iam contar, porque eles já estavam aí dentro da casa. Até a maneira que eles vestiam era diferente. Vestiam de branco, lenços, ok? Porque eram babás, comiam na hora, ok? Vinham seus senhores como deuses, ok? Chamavam de patrão para aí, patrão para lá, O mestre, né? O mestre por aí, ok? O problema estava aí quem andava nas plantações de algodão, cana-de-açúcar, aí que sofria mesmo. Ok? Porque tinha lá um capataz com chicote. Quem parasse por um segundo levava chicoteada. Ok? Então eles que estavam revoltados queriam liberdade, né? E, pensando que o pessoal que está aí servindo o patrão em casa estão com aquela sede de liberdade também. Mas no final não estavam, né? Queriam ficar aí. Então denunciavam os planos de fuga. Então se levou, sempre te dava os planos, ok? Isso é... É muita coisa. Escravatura tem vários livros aí nos Estados Unidos, ok? Sobre escravatura e cada livro que se lê, se aprende uma coisa nova e começa a refletir sobre o assunto. É um assunto muito denso, complexo, profundo, que são várias camadas assim, que a gente tem que explorar, né? Mas enfim, tem uma música, Racionais, inclusive, não sei se você conhece os Racionais, mas tá... O Racionais já ouviu falar, tipo... Relacionado ao rap, assim... O rap, sim, senhor. E tem um início de uma música que o cantor ele começa a falar. Minha mãe fala que se eu quiser ser bem sucedido, né? Eu tenho que ser pelo menos 2 ou 3 vezes melhor do que o branco, do que o outro, né? E tem que provar 2, 3 vezes. Ele mesmo faz responde, sentido. Como que eu vou ter que provar 2 vezes ou 3 vezes ser melhor do que o homem branco, se eu tô muitos anos atrás, assim, em muitas situações, sabe? Exato. Eu vejo, Hasley, não tem como a gente apagar o que a gente viveu assim até agora, sabe? A gente é vítima de um processo que foi muito doloroso, muito penoso, e eu acho que é daqui pra frente, assim, sabe? O que a gente pode fazer com que a gente se transformou. Eu acho que a arte, ela tem um poder muito grande nisso. Quando a gente fala de música, né? Tudo que a gente viveu, assim, de música, e como que as pessoas usam isso pra passar uma mensagem, né? Pra transformar a vida de outras pessoas, né? A arte, em geral, você estava falando aí dos músicos negros, né? Que vieram das igrejas negras. Cara, Chuck Berry, né? Todas as pessoas que fizeram... E as pessoas têm uma mensagem, assim, sabe? Ok. Eu não sei o que vai ser daqui pra frente. Eu acho que não dá pra gente pensar de forma no coletivo, como que as coisas estão indo. Eu acho que a gente tá, sim, indo pra um caminho melhor, apesar de tudo que a gente está vivenciando hoje, que a gente está num mundo de guerras e um mundo bem complexo, bem né? complexo, com várias situações de poder aí que são delicados, mas eu sou muito otimista com relação ao mundo, assim, sabe? E eu acho que, falando de música, falando do Bob Marley, inclusive, né? Enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho nos olhos, né? Teremos guerra, meu irmão. Então, acho que tá na hora da gente pular essa etapa, tá ligado? E realmente seguir o que o Martin Luther King disse sobre andar de mãos dadas, sabe? Acho que não tá muito sobre construir esse outro império negro pra conflituar com o branco, assim, sabe? Eu acho que a gente tem todas as oportunidades aí de crescer juntos. E cada um no seu espaço. E acho que é uma busca individual, uma busca bem... Mas é um movimento coletivo. Por falando em arte, como é que tá o teu movimento de capoeira aqui nos Estados Unidos? Cara... Tá muito branco aí, americano aí. Já estamos falando de... Eu vi umas fotos vossas no Instagram. Opa! Tá muita gente ali, man. Todas as nações estão aí. Tem um movimento muito interessante. Ai, que bom, man. Assim. Eu, como um apaixonado, assim, pela capoeira, né, e alguém que busca de transmitir um pouco desse conhecimento, assim, ou desse saber que é ancestral, que tem a nossa raiz aí africana, né?
eu fico muito honrado de chegar aqui nos Estados Unidos e ver que uma vez por mês, pelo menos, e por exemplo, se encontram pessoas de vários lugares da região de Nova Inglaterra, de New England, né, para celebrar a vida através da capoeira, assim. Eu acho isso muito, muito poderoso, como que uma arte que nasceu de um processo repressor, como que uma arte que nasceu de um processo tão doloroso se transformou, se catalisou, teve que se adaptar aí por essa veia da dança, e quando a gente chega aí, alguns poucos séculos depois, a gente vê... Quem oprimiu hoje tá junto. E aqui nos Estados Unidos, atualmente, está acontecendo um movimento de pessoas se reúnem para celebrar essa vida, celebrar essa arte, né? Então, cara, eu sou muito otimista, eu acho muito belo, assim. Acho que o que aconteceu até aqui foi importante, e aconteceu, não tem como voltar, sabe? E é o daqui pra frente. Eu acho que a capoeira é um desses vetores aí de transformação. De união, vocês foram primeiro a trazerem capoeira para a região de New England, ou já existia outro movimento aí de capoeira? Cara, não, na década de 80, né, o mestre Deraldo, ele começou a ensinar capoeira... Aqui no Massachusetts? Aqui em Massachusetts, na região de... Ele tava em Boston, né, ele andou bastante, assim, nessa região, mas isso é um movimento que tá acontecendo aqui, já tem, pelo menos, tem quase 40 anos aí já, né? Então hoje já tá... É lógico que é muito diferente a capoeira, o desenvolvimento da capoeira aqui nos Estados Unidos do desenvolvimento da capoeira no Brasil. Porque quando a gente tá falando de Brasil, você nasce, né, escutando berimbau. Isso, né? o berço da capoeira. Todo mundo sabe o que é capoeira quando de berço, né? E aqui as pessoas ainda estão se familiarizando com isso. Muita gente ainda não conhece um berimbau, não entende o que tá acontecendo naquela roda. Exato. Mas é muito bonito chegar e poder jogar com um irmão, uma pessoa que aprendeu tudo isso porque se interessou por essa arte, assim, né? E você está desenvolvendo algum projeto agora? Quer partilhar um pouco com a gente aí? Claro. Do teu projeto? Tem vários projetos, na verdade, que me dão muito prazer de trabalhar assim atualmente, né? Um deles é o meu projeto de documentar a capoeira aqui em New England. Então, tenho conversado, viajado, dialogado com muitos capoeiristas aqui da região para entender essa história. Em números, mais ou menos, quantos capoeiristas temos ali no England? Que até hoje região toda, cara, eu acho que ainda tem que contabilizar de uma forma... Eu tenho medo de colocar um número assim e ser muito... Maior, eu fiz uma pesquisa, na verdade, né? Só que é uma pesquisa que ainda não tive uma participação geral. Eu diria que a gente tem pelo menos 500 capoeiristas aqui na região. 500? Assim, é muito? Para um processo incipiente, eu acho que tem uma quantidade interessante. Eu espero que esse número seja... acho que está próximo disso, ou tem como chegar, sabe? Porque só num grupo que a gente tem de capoeiristas em Boston, a gente tem mais de 100 pessoas, assim. Eu diria que a gente tem pelo menos 500 pessoas praticando capoeira regularmente aqui em New England. Isso é um dos projetos que eu estou muito envolvido, né? Tô começando a fazer um trabalho com Organic Flow, que é uma mistura entre capoeira, yoga e fisioterapia, que eu acabei de receber uma certificação do mestre de Itapuã Beira-Mar, do Rio de Janeiro, né? Então, tô nesse processo. Estou trabalhando também num projeto colaborativo muito interessante com uma fotógrafa aqui da região, na verdade ela é da África do Sul, a Julia Kilmes, e a gente está fazendo um projeto, é um projeto dela que eu tô atuando como colaborador, de contar a história de imigrantes aqui do Cape, né, de pessoas que vieram de outras partes do mundo e que hoje estão transformando essa realidade aqui do Cape Cod. É um trabalho lindíssimo que vai estar no Museu de Cape Cod em Dennis em 14 de agosto desse ano. A gente vai fazer a inauguração, um trabalho que está sendo muito lindo, e tem outras coisas que ainda estão se desenvolvendo, mas são projetos que me dão muito prazer, assim, de estar envolvido, porque conversa com minha alma, sabe? Então, tô bem feliz, assim, com isso.
Ok, última pergunta. Planos para o futuro? Planos pro futuro. Yeah. Poxa, irmão. São muitos ou... Não, são muitos, mas eu tenho um prazer muito grande com relação à educação, assim, sabe? Eu gosto muito desse tema, e principalmente na minha área, que é a fotografia, que é a capoeira, né? Então, para esse ano, já tenho agendado aí 3 workshops de fotografia, tanto na área de storytelling quanto na área de retratos, que são as áreas que eu tenho. Então, esses são projetos atuais, assim. Mas é realmente de transformar esses projetos, transformar minha fotografia, transformar minha capoeira em algo que eu possa levar mundo afora, assim mesmo, sabe? Eu tenho um amigo que sempre falou comigo, né? Sonhar pequeno, sonhar grande dá o mesmo trabalho, né? Então, eu tenho um grande sonho de dar a volta ao mundo, irmão. Eu acho que isso é algo que eu carrego já tem muito tempo, né? E que, na verdade, eu já estou fazendo, né? O fato de estar aqui nos Estados Unidos, conhecendo um pouquinho, aprofundando nesse lugar, é muito especial. Para mim, eu já considero isso a minha volta ao mundo. Ótimo. Pelo menos uma parte dela, né? Ok, Lipe, obrigado por essa maravilhosa conversa, man. Desejo você sucesso, né? Se precisar de nós, estamos cá. Sempre com as portas abertas, você sabe disso. Ok? E que os projetos, as coisas aí corram às mil maravilhas, ok? Eu te agradeço muito, irmão. Eu agradeço muito o espaço, a oportunidade, a troca, né? É muito bom conectar ser humano com ser humano, olho no olho, assim, sabe? E eu acho que isso que faz a gente realmente construir relações e dessas relações que surgem os trabalhos em comunidade, assim, né? Então, eu te agradeço, eu te admiro. O seu trabalho desde que eu te conheci, eu vi, poxa, tem um potencial, tem algo pra ser revelado aí, sabe? Então, eu agradeço. Que deixou isso, man. Obrigadão, meu man. Ok, estamos juntos, man. Tamo junto, irmão. Obrigado aí. Valeu. Obrigadão.